Fala aí, galera. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho da regionalização do Brasil. Falar um pouquinho sobre as regiões brasileiras. Para falar de região, primeiro eu preciso falar o que é regionalizar. Regionalizar é organizar o espaço em regiões. O que são regiões? Regiões são porções do espaço geográfico, pedaços do espaço geográfico, que têm características únicas e exclusivas. E com isso elas se diferenciam das outras regiões. Então, eu vou pegar o território e dividir em pedaços menores, chamados de regiões. O que vai definir essas regiões? O que vai definir essas regiões são os critérios de pesquisa. E quem define os critérios de pesquisa? O estudioso, aquele que vai fazer a regionalização. Então, isso depende muito daquilo que eu vou estudar. Então, se eu vou estudar clima, o critério é o clima. O relevo, o critério é o relevo. E assim vai. Então, isso que a gente chama de regionalizar e de regiões. Bom, qual é a finalidade básica de regionalizar? Por que eu divido o território em regiões? Bom, isso se dá para que eu possa planejar melhor as ações governamentais. Se o Brasil é um país muito grande, muito extenso, a gente está falando do quinto maior país em extensão territorial, para que esse país, né, ele tem diferenças muito gritantes dentro dele. Então, para que eu possa planejar melhor as ações governamentais, mais eficazes, essa divisão regional me facilita estudar as necessidades de cada região. Além de me facilitar, né, o levantamento e a divulgação dos dados dessas regiões. Então, o estudo regional em um espaço grande como o Brasil é um estudo bastante eficiente. Bom, o Brasil passou por várias regionalizações. A partir da década de 40, né, nós tivemos aí algumas propostas, até a década de 70, quando a gente chegou na última proposta, que é a que vigora até hoje. Né? Então, a partir da década de 40, a gente teve o início, né, de vários processos, né, de regionalização, alguns bastante conhecidos, né, até o último na década de 70. Por que houve essa mudança? Porque conforme o Brasil foi evoluindo, né, no seu processo econômico, né, evoluiu e modificou seu processo de industrialização, seu processo de urbanização, seu processo socioeconômico, tivemos que readequar a divisão regional, chegando até a divisão de 1970. E aí você vai falar assim, Léo, pô, mas aí tem uma divisão nova, né, que é de 90 a 2000. Sim, tem. Só que o arranjo das regiões não muda de 70 para 2000. O que muda é que dentro das regiões a gente teve algumas adequações, como, por exemplo, no norte, o território de Roraima, de Rondônia, o território do Rio Branco e o território do Amapá se tornaram, respectivamente, né, os estados de Rondônia, Roraima e Amapá. Na região centro-oeste, você teve a divisão do Mato Grosso, né, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a divisão de Goiás em Goiás e Tocantins. Na região sudeste, você teve a incorporação do estado da Guanabara, né? A Guanabara se fundiu ao estado do Rio de Janeiro, formando um único estado. Repara que a gente não teve mudanças interestaduais, interregionais, e sim dentro da mesma região. Então, a proposta de 70, ela vigora até hoje. O que acontece são adequações dentro da mesma região. Para quem vai fazer prova, né, para vocês que vão fazer prova, principalmente prova do Enem, vestibular, ou provas militares, né, ESA e assim vai, eles utilizam basicamente essas duas divisões regionais.
a divisão do IBGE, ou divisão oficial, né, que eles chamam, que divide o Brasil em 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a divisão em complexos geoeconômicos, que divide o Brasil em 3 regiões ou 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Bom, a regionalização do IBGE é a mais tradicional. É a mais tradicional. E ela vai levar em consideração que cada região vai ser delimitada pela fronteira do estado. Ou seja, não existe nenhum estado que esteja em mais de uma região. O limite regional respeita ao limite estadual. Bom, essa regionalização é a mais tradicional, é a que todo mundo conhece, porque ela é a mais divulgada através dos veículos, né? Todo livro de geografia tem essa divisão regional. Quando você vê uma reportagem tem lá essa divisão regional. Então, quando a gente fala em Brasil, geralmente é essa divisão regional que está relacionada, então essa é a que a gente mais conhece. Bom, ela é uma divisão que ela vai desconsiderar tanto alguns aspectos naturais como alguns aspectos socioeconômicos. Então, ela não é uma divisão assim, tão correta, mas é aquela que é a mais divulgada. Vamos lá, algumas características das regiões a partir dessa proposta, a partir da proposta de macro-regiões. Vamos lá, a região norte é a mais extensa das regiões brasileiras. Mais ou menos aí algo em torno de 50% do território brasileiro é região norte, ou está ocupado pela região norte, né? Ela é a região menos povoada. Quando eu falo em povoada, eu falo em densidade demográfica, né? Habitante por quilômetro quadrado, algo em torno aí de 3 habitantes por quilômetro quadrado, é a menos povoada. E a principal característica dessa região é a presença da floresta amazônica. Outra região importante é a região Nordeste. A região Nordeste é a região onde começa a colonização do Brasil. Lembrando, os portugueses desembarcam em Porto Seguro, né? E a partir do litoral começa o nosso processo de colonização. Aí vem a segunda característica, né? Que é a concentração populacional no litoral. Outra característica do Nordeste é o contraste que existe entre o litoral e o interior. O litoral, né, a zona da mata, clima tropical úmido, vegetação de mata atlântica, uma vegetação rica, uma área rica e desenvolvida, e o interior, né, o agreste, de clima semiárido, vegetação de caatinga, uma área mais empobrecida. Então, a gente tem essa dualidade entre dois Nordestes, o Nordeste do litoral e o Nordeste do interior. É uma característica do Nordeste. Região Centro-Oeste é a região menos populosa. Quando eu falo populosa, eu estou falando em número de habitantes, número total de habitantes. Algo em torno de 7% da população brasileira reside na região Centro-Oeste. É uma região de fronteira agrícola, de expansão agrícola, principalmente soja, milho e a pecuária. Então, essas são as características ligadas à região Centro-Oeste. Ah, não esquecendo, né, que na região Centro-Oeste está também a capital do Brasil, né, que é Brasília. Região Sudeste é a região mais populosa e mais desenvolvida do país. É a região que vai também abrigar as duas maiores metrópoles, que é São Paulo e Rio de Janeiro, e é uma região que tem o maior índice de urbanização. Mais de 90% da população do Sudeste mora em cidades. Por último, nós temos a região Sul. A região Sul é a menor das regiões, tem como principal característica o clima subtropical, ou seja, é a região mais
fria do país, né? Está abaixo do trópico, né? Então, está aí passando para a zona de clima temperado, então tem um inverno mais rigoroso. É uma região onde você tem a produção agropecuária bastante desenvolvida, né? Bastante diversificada, e também é a segunda região mais industrializada do país, perdendo apenas para a região sudeste. Então, aí a gente tem algumas características das macro-regiões do IBGE. Falando agora um pouquinho sobre os complexos geoeconômicos. Bom, primeira característica, né, é que ele vai ter como base de critério, né, aspectos naturais, históricos e econômicos. Porém, vai dar muito mais destaque aos fatores históricos e econômicos. Uma característica é que ele não respeita o limite dos estados, como aqui, né, nas macro-regiões, o limite da região é o limite do estado. Aqui não. Aqui a gente vai ter estados, por exemplo, pertencendo a mais de uma região, a mais de um complexo geoeconômico. Essa proposta ela foi inicialmente posta em prática na década de 60, né? Então ela vem desde a década de 60, mas não é uma divisão muito conhecida do brasileiro, né? Em geral, a maior parte dos brasileiros conhece apenas a proposta de 5 regiões. Vamos falar um pouquinho sobre esses complexos, né? Nós temos o complexo amazônico, ou Amazônia, né? Que igual a outra divisão, né? Vai pegar quase metade do território brasileiro. A principal característica, né, o que define uma região como região amazônica ou complexo amazônico é a presença da floresta amazônica, né? Então, todo lugar que tem floresta amazônica faz parte, né, desse complexo. É uma região de ocupação tardia. Ainda hoje é uma das regiões menos povoadas e é uma região também de baixo desenvolvimento econômico, mesmo, né, sendo uma região com um alto potencial, tanto ecológico quanto de exploração mineral, ainda é uma região pouco desenvolvida. A região Nordeste também, né, é uma região que tem tanto como característica de uma quanto de outra regionalização. É a região por onde começa a colonização, né? Também a questão do contraste econômico também é muito forte nessa regionalização. E outra característica é que essa região ela é menos desenvolvida economicamente se comparado ao Centro-Sul. Por último, nós temos a região Centro-Sul, né, que é a região mais urbanizada e mais industrializada. Essa região, né, ela vai pegar tanto as regiões de área de desenvolvimento do processo agrícola, né, aqui do Centro-Oeste, como as áreas de desenvolvimento industrial, né, do Sul e Sudeste. Essa região ela é conhecida como coração econômico do Brasil, nesse tipo de regionalização, né? É a região que vai ter a maior produção agrícola, a maior produção industrial e também a maior produção do PIB do Brasil. Então, é uma região extremamente importante. É a região que vai abrigar as principais metrópoles e também a capital federal. Na divisão geoeconômica, a capital federal está no Centro-Sul. Beleza, galera? Então, é o que a gente tem para falar hoje sobre os complexos geoeconômicos. Até a próxima. Tchau, tchau.